Olá, pessoal, começando mais um M-Moradcast com a presença do nosso ilustre professor Rodrigo Casagrande, especialista em governança corporativa e ESG. Professor, é um grande prazer recebê-lo aqui. Eu fico muito feliz de voltar à Vitória, cidade que eu adoro e principalmente poder trabalhar sempre com a M-Murad e aqui na FGV nos MBAs. Muito bom, professor. Bom, nós temos muitos assuntos aí para explorar o seu conhecimento. E eu vou começando então, ok? Maravilha. Bom, eu queria começar a nossa pauta falando de ESG, Rodrigo. A gente tem hoje aí grandes eventos envolvendo o assunto, a própria COP30, tá? Estamos num estado que efetivamente tem uma pujança ambiental muito grande e que explora muito bem os seus recursos também. Dá para a gente uma visão aí sobre as principais pautas do ESG hoje no mundo corporativo? Certo. Eu diria que descarbonização das operações, Fred, porque nós temos esse grande desafio, né, da contenção da elevação da temperatura média do planeta, que afeta fluxo das águas, né? Esse é o ponto. E quando afeta fluxo das águas, estamos falando de alagamentos, estamos falando de secas e, por conseguinte, de produção de alimentos, né? E tem um professor da FGV, que é o Roberto Rodrigues, já foi ministro da Agricultura, que sempre diz, olha, não há paz onde não houver alimento na quantidade e na qualidade demandada, né? Então, o grande desafio hoje planetário é conter essa elevação da temperatura média do planeta. Quando nós vamos para o mundo das empresas, então, elas estão pensando como que podem, por meio de tecnologias, novos processos, né, diminuir as suas emissões dos chamados gases de efeito estufa. Então é isso que está em jogo, você mencionou a COP30, é o que estará também na pauta, né? Essas COPs, elas abordam justamente este desafio, o desafio de conter a elevação da temperatura. Agora, saindo do contexto macro, né, talvez um pouco mais teórico ou político, digamos assim, e indo para a prática, professor. Assim, nem todas as empresas são aquelas empresas gigantescas, né, muito estruturadas, que têm políticas de ESG estabelecidas. O que você normalmente recomenda para aquele empresário, aquele médio empresário, né, enfim, empresas médias, talvez não tão estruturadas ainda, ou até mesmo pequenas? Por onde a gente pode começar efetivamente um trabalho de ESG? Certo. Primeiramente, eu quero trazer um dado que foi alarmante para mim, porque é de uma pesquisa recente feita pelo Sebrae, e foi uma pesquisa coordenada pelo professor Aaron Belink, professor, colega nosso da FGV, que detectou, numa pesquisa feita com mais de 3.600 empresas, micro e pequenas empresas no Brasil todo, né? Então, de abrangência nacional, que 83% dos donos destas empresas nunca ouviram falar no termo ESG. Isso realmente nos coloca a refletir até que ponto na academia podemos estar com uma presunção de que é um tema disseminado e na verdade não é, não é? As empresas, elas precisam compreender que essas práticas, elas não têm nada de muito sofisticado. Você pode pensar em economia circular, né? Pensando em como que pode minimamente fazer o correto descarte ou o que seria o estado da arte, a regeneração dos produtos que você utiliza, né? Adoção de energia renovável, né? Hoje existem financiamentos com taxas muito atrativas, seja para uma pessoa física que quer colocar uma placa na sua residência ou para a empresa que quer colocar as placas ali no teto, no telhado da sua empresa, né? Então, com prazo de carência de 3 anos, pagamento em 10 anos, que são realmente bastante atrativas, né? Então, eu diria que é preciso olhar também pelas relações que você tem enquanto fornecedora de produtos para outras empresas, né, no mercado chamado de B2B, porque passará cada vez mais a haver uma exigência das grandes para as pequenas e médias que lhes fornecem. Um exemplo disso foi um pronunciamento do CEO da Gerdau de que vai passar a exigir que os seus fornecedores demonstrem o que estão fazendo pela diversidade e pela inclusão. Então note que são pautas que às vezes são polêmicas, mas que se as empresas não despertarem para elas, podem ficar fora do tabuleiro de negócios. Quer dizer, não é apenas uma espécie de teoria ou de clichê,
né? Quer dizer, uma condição, digamos, de atratividade mercadológica, de estratégia de negócios, é por aí, professor? Sem dúvida, eu diria que é multifatorial a análise, né? Quando você se debruça sobre as oportunidades do ESG, e aí você pode chamar de ISG ou mesmo de ASG, né? Você nota que você atrai investidores, você tem acesso a taxas com condições melhores, você tem magnetismo junto a talentos que querem vincular os seus valores pessoais com os organizacionais, isso acontece bastante. Assim como pode ter um movimento refratário de pessoas não quererem trabalhar para a empresa que não admira. Também temos essas exigências das grandes companhias, das grandes empresas para os seus fornecedores, né? É por isso que eu digo que é multifatorial. E agora chega um divisor de águas, que eu estou chamando assim, né? Que é o novo padrão internacionalmente aceito de evidenciação contábil, que a partir de 2026 passa a ser obrigatório para toda empresa de capital aberto vincular ao que nós conhecemos hoje dos balanços também a vinculação com o aumento da temperatura média do planeta e os riscos e oportunidades que podem gerar. Já, então, é uma mudança realmente de rumo bem significativa, é disruptivo isso. Quer dizer, isso é disruptivo e meio que coloca novas regras no jogo, né? A ser mandatório. Quer dizer, primeiro para as empresas de capital aberto, mas isso acaba depois sendo estendido também para fornecedores, né? Porque uma empresa de capital aberto, ela tem que divulgar 3 tipos de escopos com relação às suas emissões. O escopo 1 é a sua emissão direta de gás de efeito estufa, direta da sua operação. Imagine um Mercado Livre que tem os seus veículos próprios movidos à eletricidade. Aquela emissão que acontece ali é o escopo 1. O escopo 2 tem a ver com a compra daquela energia que ele usa. E o escopo 3 tem a ver com as emissões indiretas, ou seja, se o Mercado Livre contrata uma transportadora terceirizada, a emissão daquela transportadora terceirizada tem que aparecer no escopo 3 do Mercado Livre, o que configura o seguinte: o Mercado Livre vai exigir que a transportadora esteja com energia renovável. É a cadeia. É uma cadeia, né? Então você tem uma teia de corresponsabilidades. Muito bom, professor. Em relação a questões, agora saindo um pouco do tema, né, ESG, indo para um tema um pouco mais, talvez amplo, governança corporativa. Tá? Primeira pergunta é: o que é a governança corporativa? Como ela se desdobra? Tipos de governança que podem existir? E desafios em relação ao assunto. Eu sei que a pergunta é ampla, mas o que você pode esclarecer para a gente, professor? A governança, Fred, é um sistema que traz diretrizes para que todos que estão na organização tenham clareza sobre os comportamentos esperados e os comportamentos que não são tolerados, né? E a governança, ela procura trazer a integridade organizacional por meio de princípios que você coloca na mesa para tomar as decisões. São 5 os princípios, né? Integridade, transparência, responsabilização, equidade e sustentabilidade. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que olhar pelo aspecto da integridade se existe um alinhamento entre discurso e prática. Pela perspectiva da responsabilização, você tem que estar em compliance, ou melhor, em conformidade, para ficar bem claro, com normas, leis, resoluções, e as pessoas que lá trabalham têm que ter clareza das suas atribuições, dos seus deveres, porque respondem por isso. Na transparência, é aquilo que você divulga que vai além do que lhe é obrigado, do que é mandatório. Uma empresa de capital aberto tem que divulgar o balanço. Isso não é transparência, isso é responsabilização. Agora, se uma empresa familiar de capital fechado divulga um relatório de sustentabilidade, ela está sendo transparente porque não é obrigado que ela faça isso. Na equidade é você tratar, não de forma igual, porque é utópico, mas de forma justa e isonômica. As pessoas na organização, dando oportunidades para as pessoas, até mesmo pela perspectiva dos acionistas, entendendo que mesmo que você tenha os minoritários, comparativamente com um controlador, que não tem os mesmos direitos, por exemplo, na composição do conselho, mas você dá ao minoritário a condição de votar com ação ordinária. Pronto, você já está falando de equidade. E também de colocar conselheiros, mesmo que 2% ou 20% no conselho. E pela ótica da sustentabilidade é você tomar decisões levando em consideração o econômico, o social e ambiental de forma sistêmica, que é, por exemplo, adotar uma diminuição das suas emissões de gases de efeito estufa. Então são 5 princípios que são utilizados na governança para nortear o processo de tomada de decisão.
Agora, pegando esse gancho da governança, professor, tem algumas diretrizes, né, muito singulares para determinados tipos de empresa. E eu vou falar das empresas familiares, tão comuns no Brasil, né? E talvez uma das grandes molas propulsoras da nossa economia, né? Grandes empresas que nós temos começaram efetivamente suas atividades se tornando empresas de capital aberto, mas começaram como familiares. Como é que se estabelece a governança, um conselho de gestão dentro de uma empresa familiar? Como é que funciona essa lógica? O universo das empresas familiares, eu particularmente acho fascinante, especialmente quando você consegue conciliar, né, a experiência do fundador ou da fundadora e a admiração que temos que ter por alguém que empreendeu e fez um negócio dar certo, com o desejo de mudanças e de inovações das gerações que estão chegando. Porque as gerações mais novas, elas têm sede de implementar mudanças, mas elas têm que respeitar a experiência de quem conseguiu construir e fazer com que aquele negócio viesse a ser de sucesso. Isso é muito difícil, não é? E aquele que fez o negócio dar certo, ou aquela, né, pode ser uma matriarca fundadora, tem que dar voz também para os que estão chegando. Então, isso é um manejo que às vezes parece trivial, mas não é. Mas quando você consegue esse encaixe, aí você tem o estado da arte, né? Porque aí você tem o engajamento de todos que pretendem trabalhar na empresa, mas que precisam ser desenvolvidos. De modo que eu gostaria de frisar que existe um grande equívoco quando se fala de profissionalização em empresas familiares. Não necessariamente é trazer um profissional de mercado, que é muitas vezes o que o senso comum acha. Profissionalização de empresas familiares é você ter a clareza sobre o que aqueles que são da família e que querem trabalhar no negócio precisam desenvolver para ocupar um posto. Então, quando o filho do dono chega ao cargo de diretor de finanças, lá ele está porque ele fez um MBA. Fez um MBA em finanças na FGV, ele morou fora 2 anos, ele passou por todas as áreas da organização antes de ocupar um cargo de chefia, então ele está lá porque ele é um expert em finanças. E aí você tem o engajamento de quem já é dono de uma cota ou se tornará com a competência para desenvolver, né? Então, só complementando a sua proposição, governança em empresas familiares requer alguns documentos, como o protocolo familiar, em que você deixa claro, inclusive a relação com agregados, cláusulas de saída, não é? Acordo de sócios, que diferentemente do protocolo familiar, ele não é apenas um acordo moral, que o protocolo familiar é, ele é um documento execuível por lei, não é? E um contrato social também bem redigido. Então, quando eu falo de cláusula de saída, você pode colocar no seu acordo de sócios, inclusive a metodologia de valuation, para aquele ou aquela que quiser vender a sua participação. Isso traz clareza na relação e evita litígios nas famílias. Quais são os grandes desafios hoje, dentro da sua experiência profissional, que você vem encontrando em conselhos, em abordagens mais estratégicas de negócio? Você teria alguns exemplos para citar? Bom, eu posso trazer aqui para a nossa conversa isso que está acontecendo hoje no mundo, né? Que é o risco geopolítico e geoeconômico, né? Quando a gente fala sobre isso, nós temos que nos percebermos enquanto organização para verificarmos até que ponto os nossos processos estão adequados para perceberem sinais externos que podem afetar a mudança da nossa estratégia. Não é mesmo? Como que eu estou preparado para gerir riscos? Como que eu estou preparado para uma gestão de crise? Como que eu estou preparado para um plano de contingência para a continuidade dos meus negócios? Se, quando eu analiso cadeia de valor, eu eventualmente posso ter o rompimento de uma cadeia de fornecedor. Ou, pela ótica da distribuição dos meus produtos, se eu perco um mercado relevante. Nós estamos aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo, considerando percentualmente, é o segundo estado que mais tende a sentir as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O primeiro é o Ceará. O Espírito Santo, ele exporta 93% dos seus pescados para os Estados Unidos. 97% dos ovos vão para os Estados Unidos, né? Nós de macadâmia, 100% mercado americano. Mamão, aí você vai até o café. A questão que está em jogo é como que, na minha governança, e isso é levado para o conselho porque é estratégico, eu tenho a capacidade de fazer
testes de estresse, né, para avaliar os meus fundamentos do planejamento, né, que foi desenvolvido, e como que eu tenho a capacidade de criar cenários, inclusive pessimistas, né, para que possa haver uma readequação, até mesmo dos planos até então pensados. E, principalmente, como que eu consigo não ser tão dependente de uma maneira concentrada de um único fornecedor ou de um único mercado? Porque isso pode ser muito perigoso. Professor, mais uma pauta interessante, e aí mais relacionada ao ESG, a gente vai falar de diversidade. Por que as empresas elas decidiram, num determinado momento, focar nesse tema e qual é a relevância do tema diversidade hoje dentro da gestão empresarial? A diversidade, equidade e inclusão, ela é muito importante, só que às vezes há um certo desvirtuamento da forma como as pessoas interpretam essa temática. Infelizmente, às vezes, a temática ela é levada para o campo do proselitismo político partidário, quando absolutamente não deveria ser vista desta maneira. A diversidade, equidade e inclusão, ela é boa para a empresa porque a heterogeneidade é que acaba gerando uma espécie de usina de ideias, não é? Pensamentos divergentes, inclusive, é que fazem com que um conselho seja funcional. Se você tem um conselho de administração em que as pessoas elas pensam todas da mesma maneira, né, você não tem a melhoria do processo de tomada de decisões. Isso vale para a empresa como um todo. Saindo do conselho de administração, quando eu vejo que as pessoas têm oportunidade de crescimento dentro da empresa, porque também não adianta trazer para dentro da empresa e deixar na base da pirâmide. Tem que dar a possibilidade da mobilidade ascendente, para que possamos chegar a níveis de diretoria, nível de conselho, né? E hoje nós temos muito poucas mulheres ainda ocupando postos de conselho no Brasil. É 19% o valor, né, que nós temos hoje de mulheres em postos de conselhos nas empresas de capital aberto. E o número de negros também é muito baixo, inclusive em cargos de gerência média. Foi feita uma pesquisa, né, pelo Instituto Ethos, com as 500 maiores empresas do Brasil, e em gerência média, isso me surpreendeu muito, 90% dos cargos são ocupados por pessoas brancas. Professor, agora dentro dessa perspectiva de progressão de carreira, certo? Ao longo de todos esses anos aí, dando aulas aqui na Fundação, na Murad, você provavelmente tem contato com muitos alunos. E eu queria saber de você o que você recomendaria para os nossos alunos hoje para progredirem nas suas carreiras, em termos de formação profissional, acadêmica. O que você poderia dizer aí para a nossa audiência? Eu penso que ter um pensamento de aprendizado por toda a vida, né? É claro que um acesso a um estudo de qualidade na base é relevante, mas nós temos que entender que durante toda a nossa vida nós temos que continuar aprendendo, especialmente num mundo que ele é tão dinâmico, né? Em que a perecibilidade de uma nova ideia, de uma ferramenta é muito grande. Então eu penso que curiosidade é fundamental, estar atento a plataformas como a FGV dispõe. Hoje, se você é uma pessoa que gosta de estudar o agronegócio, você tem FGV Agro. Se você gosta de estudar economia, você tem o IBRE FGV com um painel macroeconômico, né? Com a revista Conjuntura Econômica, tudo gratuito. Então, você tem acesso a materiais que instituições de ensino que querem, de alguma forma, ser úteis à sociedade, além do banco de escola, né? Além da classe, neste mundo em que as pessoas gostam, muitas vezes, de acessar das suas casas, né? Mas é constante aprendizado, não pode parar nunca de querer aprender. Eu digo nas minhas aulas que eu nunca consigo repetir os meus slides de uma aula para outra. Sempre tem algo novo. E às vezes esse novo vem de um olhar de um dos nossos estudantes, que trazem para dentro da sala de aula as experiências que vivenciam no dia a dia. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, conseguir transbordar o conceito para a prática. E quando eu falo de prática, quem que está dentro da indústria? É o estudante, que está aqui em sala de aula. Então, isso faz com que, na qualidade de professor, você também esteja aprendendo o tempo todo. Maravilha, professor Rodrigo. Eu queria agradecer demais a sua presença, dizer que foi um papo absolutamente agradável e esclarecedor. Convidar você para voltar outras vezes. Estou sempre à disposição, Fred. Fica bem à vontade para chamar que eu venho. Grande abraço, querido.